Olá, tudo bem? Hoje eu quero ler com você Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Queridos, o livro de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu, mas sabemos para quem ele foi escrito: para os hebreus, ou seja, o povo de Deus. E ele vai falando acerca do que eles tinham. Eles tinham a lei de Deus, e a lei ela é boa, né? Eles tinham o sacerdócio, que também é muito bom. Eles criam nos anjos, e que os anjos são mensageiros da parte de Deus e que transmitiam ao povo, e tudo que eles tinham era muito bom. Mas o escritor de Hebreus veio apresentar algo muito melhor, veio apresentar Jesus. Então, isso é o que o livro de Hebreus vai mostrar. Jesus é maior do que Moisés, o sacerdócio dele é maior do que o sacerdócio levítico, ele é maior do que Davi, ele é maior do que a lei, ele é superior aos anjos, o sacerdócio dele é eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele tem a supremacia, ele está sobre tudo e sobre todos. E eu me apaixonei pela proposta de Hebreus, porque eu penso que essa é a proposta da igreja. Não apresentar uma religião, uma denominação, um estilo de vida, uma igreja, mas apresentar a Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o pastor da igreja, Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é maior do que tudo. Então eu quero falar um pouco do que eu conheço acerca de Jesus. O pouco que eu conheço é suficiente para eu me apaixonar por ele. E se você conhecê-lo, se você o conhece, você também é apaixonado por ele, e a gente quer viver para ele, quer pertencer a ele, e ele quer tê-lo nas nossas vidas, quer imitar a sua maneira de ser, quer seguir os seus passos, quer se render, se prostrar e se derramar totalmente dele, porque a gente entende que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, querido, Hebreus vai mostrar pra gente que Jesus, ele não nasceu há mais de 2000 anos atrás. Como Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9,6. Ou seja, um menino nasceu naquele dia, mas o filho não. O filho foi dado pelo Pai naquele dia. O Filho encarnou, tomou um corpo para si, nadou no ventre de uma mulher como uma substância informe, porque é a maneira de todos os filhos de Deus nascerem aqui na terra. E o unigênito de Deus não poderia entrar aqui na terra de maneira diferente. Mas Hebreus vai dizer, no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, Gênesis 1, de 1 a 3 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14 e 15. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, queridos, veja,
Ele é antes de todas as coisas. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, quer tronos, quer domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas nele subsistem. Aleluia! João 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Então o Novo Testamento conta acerca do nascimento de Jesus, mas o Antigo Testamento conta séries de aparições dele mesmo antes do seu nascimento, como aconteceu com Abraão quando viu Melquisedeque, como aconteceu com Jacó em Gênesis 32, apareceu a Josué em Josué 5, Moisés bateu na rocha e saiu água, e porque ele bateu na rocha e não somente falou a rocha, ele não entrou na terra prometida, e Coríntios vai dizer que a rocha era Cristo. Agora veja o que Hebreus diz, Hebreus 7, do 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Você conhece alguém além de Jesus que poderia ser esse tal Melquisedeque que apareceu para Abraão? Então, queridos, nós vemos em João 1,14 que o verbo se fez carne, tomou um corpo para si, e isso só Deus poderia fazer. Então, finalmente em Filipenses 2, versículos 5 e seguintes, vai dizer que sendo Deus, ele não levou em conta o fato de ser Deus, e assim mesmo ele se humilhou e se esvaziou e veio na condição de homem, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, como homem ele foi tentado, como homem ele nunca pecou. Sabe, nele não houve pecado, não houve dolo, não se achou nada, nenhum engano na sua boca, não houve erro ou engano na sua vida, ele era perfeito em todos os seus caminhos. E então ele morreu numa cruz, no meu e no teu lugar, levando sobre si o meu e o teu pecado. Então, como homem ele venceu a tentação, como homem ele venceu o pecado, como homem ele venceu o mundo, como homem ele venceu o diabo, como homem ele venceu a morte, como homem ele venceu o inferno, como homem ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. A Bíblia vai dizer que ele subiu aos céus exaltado, ouça isso. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Filipenses 2, do 9 ao 11. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, do 7 ao 10. Jesus é o Rei da Glória e ele entrou nos céus, ele entrou nos portais da glória, ele entrou na eternidade, nos céus, na presença de Deus, e abriu as portas do céu para mim e para você. E ele está assentado à direita do Pai e intercede por nós. Romanos 8, 34. Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes também quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 João
2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele é o que intercede por nós, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e ele também é nosso advogado e nosso intercessor. Aleluia! E finalmente, um dia ele voltará. Em Atos 1 diz que ele subiu aos céus e que da mesma forma como ele subiu aos céus e aqueles homens ali embaixo estavam vendo, um dia ele voltaria e todo olho o verá. Mateus 24:27 diz: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. E então, queridos, diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Aquilo que está em Romanos 12:1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Gostou desse nosso estudo de Apocalipse, queridos? Eu amei e eu espero que tenha abençoado a sua vida também. O que nós devemos fazer? Olhar para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem mais, eu vou ficando por aqui, só pedindo, se ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva e que você venha interagir com essa página, com esse canal, com os conteúdos, com esse vídeo aqui, deixando o seu like, curtindo, compartilhando, comentando, para que haja engajamento nesse canal e muitas pessoas tenham alcance ao estudo da palavra de Deus. Amém? Eu já te agradeço muito por isso. Beijo no seu coração. Se Jesus não voltar, já eu volto com mais um ensino. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e esse canal nós usamos também como uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo. Beijo, tchau, tchau.